Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu tinha 10 anos quando minha mãe começou a me deixar em casa sozinha depois da escola. Ela havia sumido o turno da noite em um pequeno restaurante perto da Rota 17. Como meu pai estava fora de cena havia anos, éramos só eu e a casa no cume. A casa não era grande. Era uma estrutura de madeira de um andar com um porão subterrâneo escavado na colina nos fundos. O piso cedia em alguns lugares e tudo rangia, não importava o quão leve você andasse. As paredes eram tão finas que eu conseguia ouvir o vento passando por ali à noite. Um leve assobio, como se a casa estivesse respirando. O vizinho mais próximo era um cara chamado Harris, a 5 quilômetros da estrada. E ele só vinha à cidade aos domingos para ir à igreja e fazer compras. Ninguém mais morava por quilômetros. No começo, eu não me importava com o silêncio. Quase parecia uma aventura. Eu comia o prato que minha mãe me deixava, soletrava palavras na mesa da cozinha. Talvez roubasse um biscoito extra se ela não tivesse por perto para me pegar. Quando eu ouvia o carro dela subindo a estrada de cascalho por volta da meia-noite, sentia uma onda de alívio, como se tudo estivesse normal novamente. Isso mudou no final de setembro. Começou pequeno, quase nada. Uma noite fui encher meu copo de leite e a porta dos fundos estava escancarada, simplesmente aberta. O cavaleiro negro, bocejando pela moldura como uma boca. Parei no meio da cozinha, com o lápis ainda na mão depois da lição de casa. Não nos incomodávamos em trancar as portas naquela época. Ninguém se preocupava. Mas minha mãe nunca usava a porta dos fundos. Fiquei ali parado, ouvindo. Meus ouvidos zumbiam. Eu me esforçava muito, esperando passos, uma voz, qualquer coisa. Mas tudo o que eu ouvi foi o tic-tac do relógio da cozinha. Forcei-me a ir para frente. Fechei a porta e, pela primeira vez, deslizei a trava. Fez um rangido metálico estridente que soou alto demais naquela casa vazia. Na noite seguinte, verifiquei a porta 2 vezes antes de minha mãe sair. Ela permaneceu fechada. Mas então, notei outra coisa. Quando me sentei para soletrar palavras, o prato de comida que ela havia deixado para mim havia sumido. Simplesmente sumido. Pensei que talvez tivesse comido e esquecido. Mas verifiquei a pia. Também não havia prato lá. Nenhuma migalha, nenhum garfo, nada. Eu não contei a ela. Não queria que ela pensasse que eu estava pirando. Na noite seguinte, decidi observar. Coloquei o prato na mesa e fiquei sentado fingindo ler meu livro, mas meus olhos continuavam se voltando para a comida. Por volta das 7, ouvi um barulho na porta. Não uma batida. Algo mais suave, como um arranhão. Longo e lento, unhas arrastando na madeira. Eu congelei. Veio de novo. 3 vezes. 4. Então, silêncio. Meu lápis se partiu ao meio na minha mão e eu nem senti. Quando minha mãe chegou em casa, contei a ela. Ela riu, disse que provavelmente era um galho ao vento. Eu não discuti, mas depois disso, o arranhão voltou todas as noites. Às vezes na porta, às vezes ao longo do revestimento, deslizando de uma parede a outra, como se estivesse circulando a casa e mapeando cada centímetro. Na 4ª noite, eu não aguentava mais. Peguei a lanterna pesada do corredor e esperei. Assim que ouvi o som começar, escancarei a porta. A varanda estava vazia.
O quintal se estendia pálido sobre a lua, imóvel como uma fotografia. Sem vento, sem árvores perto o suficiente para tocar o revestimento, mas o prato na mesa havia sumido. Foi então que comecei a esconder a comida, no forno, embaixo da pia, dentro da caixa de pão, em qualquer lugar, menos ao ar livre. E funcionou por cerca de uma semana. Quando minha mãe chegou em casa, o prato tinha sumido. Nenhum anel de gordura, nenhuma migalha, nada, como se nunca tivesse estado lá. Ela disse que eu estava me preocupando, me assustando, e eu queria acreditar nela. Na manhã seguinte, algo estava errado. Minhas botas não estavam perto da porta onde eu as havia deixado. Encontrei-as no corredor do lado de fora do meu quarto, cobertas de lama, lama grossa e úmida, mesmo sem ter chovido. Os cadarços estavam amarrados com um nó tão forte que eu não conseguia soltá-lo. Naquela noite, eu não comi. Enfiei o prato no fundo do forno. Tranquei todas as portas e janelas. Por volta das 8, houve passos no telhado. Passos lentos e arrastados de uma ponta a outra, depois de volta. Deitei na cama, segurando a lanterna com tanta força que meu braço doía, ouvindo o ritmo. De manhã, a escotilha da chaminé estava aberta. Fuligem salpicava a lareira em um círculo preto perfeito. Implorei a minha mãe para me deixar ficar com ela no restaurante. Ela disse que não. Disse que não era um lugar para crianças. Eu não discuti. Não contei a ela o que encontrei debaixo da cama quando acordei. Outro prato verde manchado de gordura e algo escuro como sangue, limpo com água. Naquela noite, coloquei uma mochila, uma lanterna, água e a faca de cozinha. Quando o sol se pôs atrás do cume, abri a janela e saí. Não olhei para trás. Andei descalço pela estrada de cascalho, com os pés cortados, e eu não parei até que as luzes da cidade aparecessem. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Morávamos tão longe nas colinas que as pessoas da cidade brincavam dizendo que era preciso passaporte para nos visitar. Chamavam nosso lugar de Oco, e honestamente não era muito longe. A estrada da cidade era uma confusão sinuosa de cascalho e curvas que mastigavam pneus. Sem postes de luz, sem outras casas à vista, apenas árvores e terra por quilômetros. Papai adorava assim. Dizia que era uma vida tranquila. Ele gostava de se gabar de que dava para atirar com uma espingarda da varanda e os únicos a ouvir seriam os corvos. Para mim não parecia tranquilo. Parecia que o mundo nos tinha apagado, como se algo acontecesse lá fora, ninguém jamais soubesse. Nossa casa não era nada especial. Um andar só, tinta branca ondulando como papel velho, persianas verdes que não fechavam desde antes de eu nascer. A varanda era larga, mas afundava no meio como uma rede. Estava entulhada de lenha rachada, baldes furados, cadeiras, degraus faltando, coisas que nunca consertamos, mas também nunca jogamos fora. Atrás da casa, o chão subia íngreme em cumes cobertos de carvalhos e pinheiros. Depois da arborização, você encontrava uma velha estrada de exploração madeireira que serpenteava para lugar nenhum. Papai costumava dizer que a terra era nossa até onde a vista alcançava, mas eu não me importava com isso. O que importava para mim eram as trilhas de veados cortando o mato, as pegadas de caça que se estendiam ao longo do riacho, os pequenos bolsões onde eu podia desaparecer sem que ninguém notasse. Naquele verão, passei quase todos os dias lá fora. A maior parte do tempo descalço, embora meu pai odiasse isso. Ele dizia que cobras me abririam como uma carta, mas eu não me importava.
Aprendi como o chão se tornava macio sob tocas antigas. Os pontos onde os galhos das árvores se curvavam perfeitamente para balançar. Encontrei pontas de flechas, pedaços de garrafas de vidro, pregos enferrujados em cachos, coisas deixadas para trás por pessoas que caminharam por aquelas colinas muito antes de nós. Não sei o que eu estava procurando naquela tarde. Algo diferente, talvez algo novo. O riacho não era muito para se gabar. Apenas um riacho fino que cortava pedras e raízes cobertas de musgo. Mas era meu. Eu o segui mais longe do que nunca, abaixando-me sob galhos que arranhavam meu cabelo, pulando sobre troncos escorregadios de podridão. A água estava clara o suficiente para ver peixinhos nadando, e quando o sol cortava as árvores, parecia vidro quebrado espalhado pela superfície. Então, eu vi. Estava encravado entre duas pedras, meio enterrado em lodo cinza. A princípio pensei que fosse uma garrafa velha, talvez uma daquelas verdes que gosto de colecionar. Mas então vi o rosto, de porcelana, adulta, embora a maior parte do brilho tivesse se transformado em um amarelo doentio. Seu vestido era da cor de dentes velhos, duro e desfiado nas bordas. O cabelo grudava em tufos, como se algo o tivesse roído. E os olhos, aqueles olhos de vidro, estavam turvos, rachados com finas linhas de teia de aranha que pareciam se aprofundar quanto mais eu olhava. Um braço pendia por fios soltos, torcido de uma forma que parecia errada, como se tivesse sido arrancado e empurrado de volta. Eu não me mexi, não conseguia. Algo naquele lugar parecia errado, não exatamente assustador, apenas errado de uma forma que eu não conseguia explicar. O ar não parecia mais me pertencer, como se eu tivesse entrado no quarto de outra pessoa sem bater. Eu não toquei, apenas me virei e corri. Pés descalços batendo no chão duro, pulmões queimando, galhos estalando em meus braços. Naquela noite, deitei-me na cama olhando para o teto, contando as rachaduras no gesso, tentando tirar a cabeça daquilo. Mas cada vez que eu piscava, aquele rosto aparecia. Os olhos turvos, o cabelo arruinado, o braço frouxo. E esse pensamento continuava me martelando. Alguém a deixou lá. Alguém a colocou naquele riacho de propósito. Na manhã seguinte, disse a mim mesma que era estúpido ter medo de uma boneca. Era só lixo. Eu tinha 9 anos, não 5. Então voltei só para provar. A caminhada pareceu mais longa desta vez. Quando cheguei ao riacho, a boneca havia sumido. Não se movia, simplesmente sumira. As pedras estavam nuas, a lama se alisou como se nada a tivesse tocado. A água mal escorria, então não fazia sentido. Ela não tinha sido levada pela água. Algo a havia levado. Disse a mim mesma que talvez um animal a tivesse arrastado ou que ela tivesse afundado no lodo. Mas isso também não parecia certo. Bonecas não desaparecem assim. Eu não contei para os meus pais. O que eu deveria dizer? Ei, encontrei um brinquedo assustador no riacho. E agora ele sumiu. Papai teria rido e me dito para parar de dar asas à imaginação. No terceiro dia, eu já tinha quase esquecido até vê-la novamente na varanda. Estava encostada no batente da porta, como se alguém a tivesse colocado ali com cuidado. Mesmo vestido, mesmo as rachaduras nos olhos, a cabeça estava inclinada o suficiente para parecer que estava me ouvindo. Fiquei parada nos degraus, congelada,
Meu coração batia tão forte que fazia meus ouvidos zumbirem. Papai saiu atrás de mim, limpando a gordura das mãos com um pano. "O que é isso?" ele perguntou. "Eu encontrei", murmurei. Minha garganta estava seca. Ele franziu a testa e pegou o brinquedo pelo braço quebrado como se fosse um animal atropelado. "Não traga lixo para casa." Eu não levei, mas ele já estava caminhando em direção às árvores. Sem dizer mais nada, jogou a boneca no meio do mato. Ouvi os galhos estalando, então nada. Isso deveria ter sido o fim. Naquela noite acordei com batidas. A princípio pensei que fosse chuva, mas era muito constante. 3 batidas. Sentei-me, prendendo a respiração. O som vinha da janela. Virei a cabeça, o rosto da boneca estava pressionado contra o vidro. Seus olhos rachados me encaravam e sua boca... Meu Deus, sua boca estava mais aberta do que antes. A porcelana se partiu como se ela tivesse tentado sorrir com muita força. Eu não gritei. Não consegui. Apenas corri. Meus pés batiam no chão enquanto eu disparava pelo corredor. Meu peito estava tão apertado que doía. Minha voz mal saía quando tentei gritar. Saiu como se estivesse engasgada. Papai xingou alto o suficiente para sacudir as paredes. Pegou sua espingarda e saiu correndo. Agarrei-me à camisola da mamãe com tanta força que minhas mãos doíam. Quando ele voltou, estava segurando a boneca pelo pescoço. "Não tem graça", rosnou. Seus olhos me cortavam. "Não minta pra mim." "Eu não fiz isso", eu disse, com a voz embargada, tão áspera que doeu. Ele não respondeu. Apenas fui até a fogueira, risquei um fósforo e joguei a boneca lá dentro. As chamas se espalharam rapidamente. O vestido foi o primeiro a queimar, enrolando-se e derretendo. A porcelana chiou e rachou com pequenos estalos. Cheirava a tinta queimada. Quando acabou, não havia nada além de cacos e cinzas brilhando em vermelho na fogueira. Naquela noite, deixei meu abajur aceso até de manhã. Quando acordei, a luz do sol deslizou pelas cortinas como se nada tivesse acontecido. Sentei-me lentamente, com os ossos pesados e as pernas doloridas, como se eu tivesse corrido uma maratona dormindo. Então eu vi, sentada na ponta da cama, inteira de novo. O vestido estava impecável, as rachaduras sumiram, o rosto estava liso e pálido como gelo, e desta vez a boca se esticou o suficiente para mostrar dentes minúsculos e perfeitos. Não me lembro de ter saído de casa, apenas da batida da porta de tela, do choque da terra fria sob meus pés, do borrão verde enquanto abria caminho por entre as árvores. Não parei até chegar à velha estrada de exploração madeireira a quilômetros de casa. Escondi-me numa vala até um caminhão passar chacoalhando e o motorista, um homem de olhar suave e boné de beisebol, me parar e me perguntar onde estavam meus pais. Nunca mais voltei. Meus pais venderam o lugar depois. Nossa casa ficava bem no fundo de uma depressão, tão funda que o sol só nos atingia quase na hora do almoço. As pessoas de lá não faziam visitas de vizinhos. Você acenava se passasse na estrada, e isso bastava. Nosso vizinho mais próximo ficava a 2 colinas de distância, e a velha estrada de exploração madeireira que passava pela nossa casa podia receber um caminhão por semana se você tivesse sorte. Naquela época, meu mundo inteiro era um pedaço de quintal e um muro de floresta que parecia infinito. As árvores se inclinavam como se estivessem tentando ouvir.
Grandes carvalhos e cicutas que estavam lá há mais tempo do que qualquer pessoa viva. Mamãe tinha suas regras sobre aquela floresta. Dizia que eles tinham seus próprios costumes e que não devíamos mexer com eles. 3 regras, claras como o dia. Não assobie depois de escurecer. Não atravesse o leito seco do riacho. E, se ouvir seu nome sendo chamado pelas árvores, não responda. Quebrei a 2ª regra primeiro. Era fim de verão, quente o suficiente para fritar sua paciência. Eu estava sentado na varanda brincando de bolinha de gude na terra, porque o que mais uma criança de 9 anos fazia naquela época? Eu as alinhei entre raízes, fingindo que eram planetas orbitando um sol imaginário. Então, atirei uma com força demais. E minha bolinha de gude favorita, a de vidro azul que refletia a luz perfeitamente, ricocheteou e começou a rolar morro abaixo. Eu nem pensei. Corri atrás dela. Mamãe não comprava brinquedos com frequência, e eu não ia deixar aquela escapar. A bolinha de gude rolou direto para o leito do riacho. Chamá-lo de riacho era generoso. Era apenas uma faixa de pedras claras, completamente secas por semanas sem chuva. Avistei a bolinha de gude alojada entre 2 pedras e me abaixei para pegá-la. Foi quando notei as pegadas. Não eram pegadas de patas, nem de botas, mas pés descalços e profundos, como se tivessem afundado quando o chão ainda estava macio da primavera. Muitos deles também, todos emaranhados, como se uma multidão tivesse passado por ali. Alguns eram mais ou menos do meu tamanho, outros tão longos e estreitos que nem pareciam pertencer a pessoas. Aqui está a parte que me congelou. Os dedos apontavam para cima, para longe do riacho, mas a forma como a terra estava arranhada, as marcas dos passos, tudo nele parecia que quem as fez estava andando para trás. Eu apenas fiquei agachado ali, olhando para aquelas pegadas como um idiota, até que os pelos dos meus braços se arrepiaram. A trilha desapareceu entre as árvores, engolida pelo verde. Eu deveria ter ido para casa. Deveria ter me virado e subido aquela colina como se nada tivesse acontecido. Mas não o fiz. Passei por cima do riacho. Imediatamente algo pareceu errado. A floresta daquele lado não era como as que eu conhecia. O ar era úmido, pesado e cheirava a um porão velho que não era aberto há anos. Meus tênis afundaram num musgo espesso o suficiente para engolir o som. Nenhum inseto zumbindo, nenhum pássaro cantando, apenas esse silêncio que pressionava meus ouvidos como algodão. Segui a trilha. A princípio, tentei ser cuidadoso, como se pisasse leve o suficiente para que ninguém me notasse. Mas o chão começou a subir e meus passos ficaram mais rápidos, sem que eu quisesse. Minha respiração estava alta na minha própria cabeça. Então, eu vi uma corda pendurada em um galho baixo à frente, balançando lentamente, mesmo com o ar parado. Na ponta havia um laço. Meus joelhos travaram. A bolinha de gude no meu bolso parecia uma pedra me arrastando para baixo. Meu pulso batia tão forte que fazia meus dentes rangerem. E então eu senti, não palavras, apenas um sussurro de respiração no meu ouvido. Girei tão rápido que quase caí. Nada ali, apenas uma floresta vazia. Quando me virei, havia algo no caminho além da corda. A princípio, pensei que fosse um espantalho. Era alto, alto demais e tão magro que não parecia que deveria estar de pé. Seus braços pendiam muito para baixo, os dedos quase roçando os joelhos. A pele parecia estranha, como papel molhado esticado tão forte que eu conseguia contar as costelas embaixo. E seu rosto não tinha um,
Apenas uma folha em branco, lisa como argila antes de você pressionar uma forma nela. Eu não conseguia respirar. Então, ele deu um passo à frente. Seus pés não fizeram nenhum som. E quando olhei para baixo, meu estômago embrulhou. Os dedos apontavam para trás, mesmo enquanto ele caminhava em minha direção. Isso me quebrou. Eu corri. Galhos chicotearam meus braços. Raízes prenderam meus tênis. Eu podia ouvi-lo vindo atrás de mim. Não rápido, não quebrando o mato, apenas firme, como se não precisasse se apressar, como se soubesse que eu ficaria sem forças antes dele. Bati no leito do riacho com tanta força que escorreguei e caí no chão. Minha bolinha de gude disparou do meu bolso e rolou direto para uma daquelas pegadas invertidas, como se pertencesse ali. Eu me levantei com dificuldade, os joelhos ralados, e não parei de correr até ver a clareira à frente. A luz da varanda estava acesa. Mamãe estava nos degraus. Uma mão tapou a boca, os olhos arregalados, como se ela tivesse me observado o tempo todo. Ela agarrou meus braços tão apertado que doía. Você atravessou aquele riacho? Assenti, tremendo tanto que meus dentes estalaram. Seu rosto ficou branco. Nunca, nunca mesmo. Ela não terminou. Apenas me puxou para dentro e bateu a porta. Trancou todos os ferrolhos, deslizou a corrente e até empurrou uma cadeira para debaixo da maçaneta. Então, fechou a cortina tão rápido que a haste chacoalhou. Eu nunca a tinha visto assustada antes. Naquela noite, fiquei deitado na cama olhando para o teto, tentando me convencer de que tinha acabado. Só uma coisa estranha que eu tinha imaginado. Morávamos tão longe que nem dava para chamar de bairro. Nossa casa ficava na beira de uma depressão no sopé dos Apalaches, bem onde o asfalto cedia e virava cascalho. E então, o cascalho cedia e se transformava em sulcos de terra que desapareciam entre as árvores. Não tínhamos vizinhos. A casa mais próxima ficava a uns 800 metros dali, na estrada. E até aquele lugar ficava vazio a maior parte do ano. Minha mãe sempre dizia que não precisávamos de vizinhos. Vizinhos só causam problemas. Ela me dizia como se fosse algo que tivesse aprendido da maneira mais difícil. Naquela época, eu acreditava nela. Eu não conhecia nada diferente. Lá fora, parecia que a floresta era um mundo inteiro. E por muito tempo, eu amei isso. Cresci naquelas árvores. Meus verões não passavam de cumes e riachos, subindo e descendo encostas, bolsões cheios de bolotas e penas de peru, revirando pedras no riacho para encontrar salamandras. Não tínhamos TV a cabo, nem internet, nem celular. Se eu quisesse algo para fazer, tinha que inventar sozinha. E, honestamente, eu não me importava. Nunca senti medo lá fora. Nem uma vez. Até aquela noite. Começou tão comum. Ainda consigo ver claro como o dia. O ar estava quente. O céu daquele azul profundo que fica antes do pôr do sol. Eu estava atrás de um galpão cavando minhocas com uma velha pá de jardim. A terra estava fria e úmida sob minhas unhas, e as minhocas se contorciam lentamente na minha palma quando eu as puxava para cima. Eu tinha um pote de vidro com furos na tampa. Provavelmente uma dúzia de minhocas gordas já estavam lá dentro, se contorcendo umas sobre as outras. Aquele era o meu baú de tesouros ali. Meu plano era pescar no riacho antes de escurecer. Eu já tinha feito isso umas 100 vezes. Aquele riacho parecia o meu lugar, tranquilo, escondido atrás da serra, onde ninguém ia além de mim. Imaginei que, se me apressasse, poderia pegar alguma coisa antes que a luz morresse. Lembro-me da minha mãe na pia quando subi na varanda para pegar meu cabo de bengala.
Ela estava com as mangas arregaçadas, os braços em água com sabão. Olhou para mim, depois para o céu e disse para não ficar do lado de fora depois do pôr do sol. Disse que uma tempestade estava chegando. Eu disse a ela que seria rápido, o que não era verdade. Eu tinha toda a intenção de ficar do lado de fora até os vagalumes chegarem. A trilha para o riacho começava atrás da nossa casa e serpenteava morro abaixo, passando por uma velha cerca de arame farpado, meio comida por kudzu. Tudo estava quieto, exceto pelo zumbido das cigarras e o barulho das minhas botas no chão seco da trilha. Eu gostava daquele som. Gostava de tudo. O cheiro de terra, o arranhar das ervas daninhas nas minhas pernas. Quando cheguei ao riacho, a água estava baixa. Apenas o suficiente para girar em volta dos meus tornozelos quando desci a margem. Larguei meu jarro em uma pedra plana, coloquei a isca no anzol e deixei a linha escorregar na água. Ondas se espalharam e desapareceram, como sempre aconteciam. Por um tempo, foi tranquilo. Aquele tipo de paz que você só consegue quando não há ninguém por perto por quilômetros. Quando você consegue ouvir o suave plop de um sapo em algum lugar no escuro e sabe que é a única pessoa que vai ouvi-lo. Então, peguei outra minhoca. O jarro estava lá, a tampa não. A princípio, pensei que tinha simplesmente deixado cair. Verifiquei o chão, a pedra, até tateei na água rasa. Nada. Olhei ao redor, pensando que talvez tivesse rolado para dentro das ervas daninhas. Foi quando vi um mato do outro lado do riacho se mover. Não como algo caminhando por ele, mas como algo rastejando lento, deliberado, baixo para o chão. Meu primeiro pensamento foi guaxinim ou cachorro de rua. Tínhamos bastante dos dois. Mas minha pele formigava mesmo assim. Disse a mim mesma para não ser idiota e continuei pescando um pouco mais, mas minhas mãos não queriam ficar paradas. Depois de mais um minuto, puxei a linha e guardei minhas coisas. O sol estava sumindo do céu quando comecei a subir a colina. A trilha parecia mais íngreme na penumbra. Mantive os olhos nas botas, só querendo chegar em casa. Eu estava na metade do caminho para o topo quando vi algo caído na trilha. Uma forma redonda, escura, refletia o último raio de luz do dia. Era a tampa do meu pote. Parei de repente. Algo parecia errado. O metal não era mais plano. Estava torto, deformado, como se alguém o tivesse mastigado. Quando o peguei, meu estômago estremeceu. Havia marcas no metal, sulcos profundos, dentes. Não corri, mas andei mais rápido. Meus ouvidos se esforçavam para captar qualquer movimento. Cada pequeno som, grilos, um galho estalando em algum lugar distante, saltava bruscamente. Minhas mãos estavam escorregadias no poste. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. As árvores se comprimiam em ambos os lados da trilha e cada sombra parecia querer me engolir. Quando eu pisei no quintal, o céu já estava escuro. A luz da varanda brilhava fraca atrás da porta de tela, um pequeno círculo de segurança. Mamãe ainda estava lá dentro, se mexendo na cozinha. Eu deveria ter entrado direto, mas não entrei. Algo me fez parar. A floresta atrás de mim estava cheia de sons. Grilos, sapos, o vento nas folhas. Mas por baixo, ouvi algo mais. Um leve raspar como unhas na casca. Então, lento e constante, um ruído arrastado. Seguindo pela linha das árvores, me virei. A princípio, não vi nada. Minha lanterna cortou os arcos escuros e trêmulos. Então o facho a atingiu. Algo estava agachado na borda da clareira, pálido como osso contra as folhas pretas. Grande demais para um gambá,
magro demais para um homem. Sua cabeça estava errada. Grande demais como um pedaço de pau segurando um balão de pele. Seus olhos refletiam o branco vítreo como bolinhas de gude. E sua boca estava presa em metal. A tampa do pote pendia de seus dentes, dobrados em forma de crescente. Os sulcos de antes se alinhavam perfeitamente com suas mandíbulas. Eu não me mexi, nem ele. Por um longo segundo, apenas nos encaramos. Meu corpo inteiro travou, como se meu cérebro não conseguisse se lembrar de como enviar sinais para as minhas pernas. Então ele deixou cair a tampa e disparou para a escuridão em 4 patas. Eu corri. Bati na varanda com tanta força que a porta de tela bateu contra a parede. Mamãe se virou assustada, com água pingando de suas mãos. Tentei explicar, mas as palavras saíram embaralhadas, caindo umas sobre as outras. Ela franziu a testa e disse que eu estava me assustando. Disse que eu tinha ficado fora tarde, mas trancou a porta mesmo assim. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada lá, com o cobertor puxado sobre a cabeça, ouvindo o tic-tac e o riacho da casa. Meus ouvidos pareciam estar esticados, buscando o menor som. E então eu ouvi, não no bosque desta vez, mas mais perto, algo na varanda. Apenas um som, um arrastar lento pela floresta, como algo se puxando, usando os braços. Não olhei, nem respirei. Fiquei apenas debaixo do cobertor, meu coração batendo tão forte que pensei que a cama inteira fosse se despedaçar. Quando o sol nasceu, saí. O orvalho cobria tudo, brilhando prateado, exceto por uma trilha de terra nua que cortava das árvores até a varanda. Pegadas estavam pressionadas no solo, profundas, afiadas, erradas. Não eram pés, não eram cascos. Dedos, 10 em cada mão, se abriam, cavando tão fundo que arrancaram raízes. Eu os segui até que desapareceram de volta para o bosque. Nunca mais pesquei naquele riacho e nunca contei a ninguém a pior parte, nem mesmo para minha mãe. Eu tinha 12 anos quando aconteceu. Morávamos no meio de uma montanha, no oeste dos Apalaches. Meu pai trabalhava nas antigas minas de carvão e todas as noites chegava em casa cheirando a poeira e suor. O tipo de cheiro que penetra nas roupas e não sai com a lavagem, não importa o quanto você esfregue. Minha mãe se mantinha ocupada com suas galinhas e com um pequeno canteiro que nos alimentava a maior parte do ano. A vida lá em cima era simples, mas podia ficar bem tranquila. E não era o tipo de silêncio pacífico com que as pessoas nas cidades sonham. Não. Esse era o tipo de silêncio que faz você notar cada pequeno som. Sua própria respiração, o estalar das folhas sob suas botas. E que faz você ouvir coisas das quais não tem certeza se realmente existiram. Lá fora, naquelas florestas, as árvores não eram apenas árvores. Elas se aglomeravam, densas e infinitas, como uma parede que você não conseguia ver por cima. Você sai das trilhas principais e, de repente, o mundo atrás de você desaparece. Todos nós crescemos sabendo que existiam regras para a floresta. Fique na trilha, não se afaste muito, e se você ouvir algo chamando seu nome das árvores, não responda. Essa última regra foi repetida tanto que virou uma piada entre as crianças, como uma história assustadora de fogueira. Aos 12 anos, esses avisos soavam como adultos tentando nos impedir de quebrar as pernas em pedras soltas. Numa tarde de verão, decidi procurar pontas de flecha
atrás da nossa propriedade. Eu fazia isso com frequência e ninguém se importava se eu desaparecesse por horas. Meus pais confiavam que eu conhecia a terra. A uns 400 metros, perto de um velho poste de cerca saindo do chão como um dente podre, caí de joelhos e comecei a cavar. Foi quando notei algo. Uma trilha que eu nunca tinha visto antes. Ela se separava da trilha de caça como uma cicatriz. Estreita, curva, quase perfeita demais. Eu deveria ter ignorado, mas algo nela chamou minha atenção. A terra não parecia com as trilhas de veados que eu conhecia. Parecia solta. Então, eu as vi. Marcas no solo. Não eram pegadas de cascos, nem de botas. Eram largas e rasas, se estendendo para frente em uma linha, como se algo tivesse se arrastado repetidamente. Lembro-me de ficar ali parado, olhando para mim mesmo, dizendo, não vá para casa assim. Mas eu tinha 12 anos, e aos 12, a curiosidade parece um desafio. Então eu a segui. A trilha serpenteava a ladeira abaixo, mais fundo do que eu já tinha estado antes, em um buraco que parecia completamente errado. No começo, eu não estava prestando atenção. Estava muito ocupado pisando em raízes e verificando se havia cobras. Então percebi que estava quieto. Não o silêncio normal, isso era diferente. Nenhum pássaro, nenhum inseto zumbindo, nem mesmo o zumbido de moscas. Estava tão quieto que meus próprios passos soavam altos demais, como se não pertencessem ali. Quando as árvores se abriram, meu estômago já estava apertado. E então eu vi uma cabana. Ela estava agachada na clareira como se tivesse crescido ali em vez de ter sido construída. As tábuas estavam empenadas e cinzentas, inclinadas para dentro. O telhado cedeu como se algo tivesse quebrado sua espinha. Não parecia abandonada. Parecia errada. Mas o que me congelou não foi a cabana em si, foi a porta. Não era de madeira como as outras, era de ferro. A ferrugem riscava sua face, e a maçaneta, se é que se pode chamar assim, estava dobrada em um formato de gancho que parecia quase deliberado. Eu deveria ter me virado, deveria ter corrido. Em vez disso, me aproximei. Cada passo fazia minha pele formigar, como se meu corpo soubesse o que meu cérebro se recusava a admitir. A terra sob meus tênis mudou, mais macia, revirada, como se algo tivesse se movido por ela. Quando olhei para baixo, meu estômago se revirou. O chão estava cheio de ovais rasos. Não eram pegadas, não exatamente. Não tinham formato de pés, cascos ou qualquer coisa que eu conhecesse. Apenas impressões longas e suaves. E todas apontavam para a mesma direção, direto para a cabana. Mesmo assim, não fui embora. Aproximei-me sorrateiramente e encostei a mão na porta de ferro. Estava quente, não quente como o sol. Não havia nem luz do sol naquele buraco, apenas uma névoa plana e incolor. Esse calor parecia diferente, como algo respirando lá dentro. Puxei minha mão para trás tão rápido que raspou a borda enferrujada. E foi então que ouvi um som vindo de dentro. Não uma voz, não exatamente, mas como um zumbido, baixo e constante, atravessando as tábuas como se a própria madeira estivesse vibrando. Foi o suficiente. Disparei. Atravessei os espinhos tão rápido que eles rasgaram meus braços em carne viva. Não parei até ver o brilho do nosso galinheiro através das árvores. Minha mãe olhou para cima da pia quando tropecei no sangue e perguntou o que aconteceu. Eu menti. Disse que tropecei. Naquela noite não dormi. Toda vez que fechava os olhos, via aquela porta e aquelas marcas na terra, todas apontando para frente, como flechas.
Eu disse a mim mesmo que nunca mais chegaria perto daquele lugar. Uma semana depois, meu primo Elijah veio me visitar. Ele tinha 13 anos e era 2 vezes mais selvagem. O tipo de garoto que escalava a torre de água só para cuspir no topo. Contei a ele sobre a cabana, esperando que, talvez dizer em voz alta, soasse bobo e eu pudesse seguir em frente. Mas os olhos de Elijah brilharam como se eu tivesse acabado de lhe dar a melhor ideia que ele já tinha ouvido. "Você tá falando sério?" Ele disse. "Não tem cabana nenhuma lá atrás." Jurei que era real. Jurei pela faca de caça do meu pai. Elijah apenas deu aquele sorriso de raposa dele e disse as palavras que eu temia. "Então, vamos ver." Tentei convencê-lo a desistir. Disse a ele que o caminho não estava certo. Contei a ele sobre a porta de ferro, sobre o zumbido. Ele riu tanto que quase engasgou. Me chamou de assustada, e foi isso. Se eu não o seguisse, ele diria a todos na escola que eu tinha me acovardado. Então, fomos. Quando chegamos à cabana, meu estômago embrulhou. A cabana ainda estava lá, mas a porta não estava mais fechada. Estava escancarada como uma boca, esperando para engolir algo inteiro. Elijah sorriu ainda mais, pegou uma pedra e a jogou para dentro. Esperamos pelo baque. Ele nunca veio. Ele deu um sorriso irônico. Deve ter rolado por um porão. Então, ele passou pela porta. Eu não me mexi, não conseguia. O ar me pressionava como se tivesse peso. As árvores pareciam mais próximas, como se tivessem crescido enquanto não estávamos olhando. Então o zumbido recomeçou, mais alto desta vez. Subia pela terra, vibrando nos meus tênis. Subindo pelas minhas pernas como se o próprio chão estivesse cantando. "Elijah!" gritei. Nenhuma resposta. Então veio o raspar, lento, arrastando metal contra madeira. "Elijah!" Minha voz falhou. Então ele gritou. Corri. Não olhei para trás, não me importei com os galhos rasgando meu rosto ou as raízes agarrando meus tornozelos. Não parei até arrombar a porta dos fundos e cair no chão da cozinha, soluçando tanto que meu peito doeu. Eles nunca o encontraram. Equipes de busca vasculharam a serra por uma semana. Tudo que encontraram foram os tênis dele, lado a lado, na trilha. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.